Olá, esse é um programa produzido pelos acadêmicos do curso de Comunicação da Faculdade de Maringá, sob a coordenação da professora Valdete da Graça, com o objetivo de falar em cada edição de uma área da cultura. Está no ar o Maringá Cult. Maringá Cult. Hoje em nosso programa iremos falar de cinema, esta que é considerada a sétima arte. O termo sétima arte, usado para designar o cinema, foi estabelecido por Ricciotto Canudo, em 1912, no Manifesto das Sete Artes, publicado em 1923. Para ele, o cinema é uma arte que concilia todas as outras artes. Por isso, através do manifesto, o teórico e crítico de cinema, Ricciotto Canudo, queria integrá-la à categoria das belas artes, assim como a música, pintura, escultura, arquitetura, poesia e a dança. E para bater um papo sobre esse tema que todos nós adoramos, está conosco ele que é jornalista, com passagem por redação e assessoria de imprensa, atuou como crítico de cinema para veículos como Gazeta Maringá, O Diário, o Jornal de Londrina e atualmente co-apresenta um boletim sobre cinema na rádio CBN Maringá. Elton Teles, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Marílio. Obrigado pelo convite. E para fazer parte dessa dupla de especialistas em cinema, também está conosco ela, que é aluna do 4º ano do curso de Comunicação e Multimeios pela Universidade Estadual de Maringá, estudou técnicas de roteiro pela Academia Internacional de Cinema e atualmente é proprietária e trabalha com fotografia documental, roteiro e direção cinematográfica pela produtora Queen Filmes. Beatriz Colnago, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, toda a equipe. E para iniciar nosso papo, que tal falarmos de clássicos? Quando pensamos em clássicos, vem à nossa cabeça aqueles filmes em preto e branco, ali por volta da década de 1920, 1960, ou ainda um pouco mais recentes, né? Ali pelos anos 70, década de 1990, onde se inicia os efeitos especiais, até pela evolução das tecnologias. A nossa produção pesquisou os filmes mais citados como clássicos e preparou uma lista bem bacana. Confira. Quem não ama cinema, não é mesmo? E não tem como falar de cinema sem antes citar esses clássicos. Confira, de 1939, E o Vento Levou. A Terra é a única coisa do mundo que vale o trabalho. Pelo que vale lutar, pelo que vale morrer, porque é somente o que fica. Laranja Mecânica, de 1971. Assim Caminha a Humanidade, de 1956. Vocês achavam que só em Spindletop, Burke Burnett tinha petróleo, não é? Mas eu vim aqui dizer que se enganaram. Rock, de 1976. O Poderoso Chefão, de 1972. Os Caça-Fantasmas, de 1984. Bem, é uma coisa que não se vê sempre. Dirty Dance, Ritmo Quente, de 1987. No, I never felt like this before. Yes, I swear. De Volta para o Futuro, de 1985. Você tem que voltar comigo. Pra onde? Ora, pro futuro. E Ghost, Do Outro Lado da Vida, de 1990. Lonely time. Não existe uma lista oficial de filmes clássicos, né? Mas o que podemos definir como quesitos para um filme se tornar um clássico? Olha, é uma boa pergunta, porque eu acho que não tem critérios que definem um filme clássico. E tem essa coisa de um filme ser clássico para um e nem tanto para outro, né? Talvez eu acho que é até uma questão subjetiva. Mas se for pensar assim no macro, o tempo considera clássico. Eu acho que tem filmes que nascem clássicos e tem filmes que o tempo faz justiça com eles, sabe? Por exemplo, um filme que não foi citado na matéria, aliás, foi uma seleção muito boa de filmes, mas e o Vento Levou, o Rei Leão. O Rei Leão, por exemplo, eu acho que é uma baita animação que nasceu clássica, assim, é um dos filmes da Disney ali no comecinho dos anos 90
E eu acho que até hoje, assim, é uma das animações a serem batidas. Eu acho um baita clássico, mas algumas pessoas podem discordar de mim. Eu, né, não sou dono da razão, não sou dono da palavra, mas para mim o Rei Leão é um clássico. Para outras pessoas, sei lá, teóricos, estudiosos, não é um clássico. Então eu acho que essa questão de você dizer que um filme é um clássico, afirmar isso, eu acho que varia muito. Mas critério eu acho que não há. Eu acho que tem muita resistência, né, quando as pessoas falam de filmes clássicos, por exemplo, sei lá, filme preto e branco, geralmente cinema mudo e tudo mais, e o pessoal não gosta muito, mas não teve nenhum exemplo até na reportagem, né, no VT que a gente viu. E isso é legal, que também trouxe filmes mais antigos, filmes mais novos também. Eu acho que o tempo não define se o filme é clássico ou não. Eu acho que um filme pode nascer clássico, enfim. Eu acho que é muito também dos sentimentos da pessoa, sabe? Se definir se aquele filme é clássico ou não, se pode vir a se tornar um clássico, se é uma obra-prima e tudo mais. Eu acho que uma característica, assim, quando a gente fala do clássico, é justamente assim, não importa se ele é antigo ou se ele é uma coisa mais nova. Uma das coisas que a gente escuta muito falar sobre os clássicos é que esses tipos de filmes, eles são atemporais, né? Não importa se eles foram feitos antigamente, hoje, ele sempre vai continuar trazendo um significado, representando alguma coisa para alguém. Pode representar uma coisa para o Elton que não representa para mim. Então, né, a concepção de clássico para a gente pode variar. O que talvez as pessoas levam mais em conta, assim, pessoas que estudam mais cinema, né, e o pessoal que gosta de os cinéfilos, né, que a gente chama, eu acho que são as qualidades técnicas, né, técnicas e tudo que está dentro da produção de um filme. O Rei Leão, desde o roteiro, né, ali da concepção da história, até a parte de produção, direção de fotografia, que a gente fala de animação e às vezes muita gente não considera animação um filme, né, mas é um filme com uma outra técnica. Então, esses processos técnicos, quando eles são bem conduzidos, bem aprimorados, nada tipo precisa ser super complexo para ser um clássico. Pode ser uma coisa super simples, só que se bem executada, ela vai atingir o público de uma maneira satisfatória. Uhum. E o clássico é aquilo que vai perpetuando sobre, né, os tempos e se torna uma coisa laranja mecânica, temporal, tem significado até hoje pra gente. E tudo mais. Que resiste ao tempo, né? Eu acho que também não está tão ligado à questão de gosto. Eu assisti O Vento Levou, um filme de 4 horas, um pouco cansativo, na minha opinião, mas eu não posso chegar e falar, não é um clássico. Foi tombado como um clássico, é um cânone do cinema, é uma referência de filme para vários filmes que vieram depois. Eu acho que isso também tem a ver com um clássico. Um filme que é lançado, Laranja Mecânica, por exemplo, como a Beatriz citou, e é usado como referência para vários outros filmes que vieram depois. Então, não tem como a gente negar um clássico. Às vezes ele é tombado, né? Uhum. Tipo, uma opinião coletiva, por exemplo, ficou um clássico. O filme do Chaplin é um clássico, ficou um clássico. Não tem como, acho, muito questionar essa questão. Eu posso não gostar, eu posso achar, tá bom. Eu acho um filme um pouco superestimado, mas eu não posso também tirar Você não pode tirar o mérito do filme, né? De ser considerado um clássico pela classe de cinema, né, e tudo mais. Ele traz uma excelência, independente de qual excelência seja essa, né? E dentro desses quesitos que vocês citaram, a crítica em si, né, os críticos de cinema têm papel, você acha que fundamental, ou eles ajudam a definir isso, essa imposição de o filme ser um clássico ou não? A crítica ajuda nessa questão? Eu acho o trabalho da crítica cinematográfica muito importante. Eu acho que aí é a questão de você também se reconhecer, se familiarizar com algum crítico específico, né? Tem alguns que eu acho que eles querem colocar a opinião deles goela abaixo. É bom, pronto, acabou. Mas não é bem assim. Eu particularmente gosto de críticos que pegam o filme e esmiuçam ele, analisam por que essa cena teve esse significado, por que esse filme você acha esse filme bom. Então, me desafie, sabe? Me dê argumentos, me mostre por que ele é bom. Então, eu acho a crítica interessante. E nessa questão dos clássicos, eu acho que ele estudam cinema, né? Também dominam. O crítico tem que estudar cinema, tem que dominar a técnica de cinema. Então, eu acho que, às vezes, para o público que é leigo e ninguém é obrigado a saber a cartilha do cinema e tudo mais, é interessante essa questão também de você dar
você dá uma noção que talvez um público uma pessoa que não conheça, ela venha descobrir, né? Ela vem, realmente, ó, essa câmera estava ali, nossa, provoca esse significado. Colocou a câmera por baixo para dar grandeza no personagem. Realmente, olha, não tinha me tocado nisso. Eu acho que o papel da crítica também está aí para isso, sabe? Para educar o público, mas não para ter a palavra final. Né? O crítico não tem a palavra final. Né? Exato. Mediador. Imagina você chegar num consenso, o que esse filme tenta, né? Às vezes eles não acertam, não que, como o Elton disse, é a palavra final, né? A palavra deles. Mas imagina chegar no consenso, todos os espectadores definir alguma coisa sobre o filme. Ia ser uma desordem total. E acho que o próprio público, né, pode ter uma influência, né, sobre um filme. De repente, os comentários que são gerados após assistir um filme, comenta com um amigo, comenta com um familiar, o filme é bom, o filme é isso, o filme é aquilo. Isso também ajuda, né? Acredito. A gente teve um caso, acho que recente, o filme Mãe, não sei se vocês chegaram a assistir, se a recepção pro público não foi tão calorosa, assim, né? Eu não lembro qual festival que o filme chegou a ser vaiado na plateia. Porém, muita gente gostou. Por outro lado, assim, muita gente que estuda cinema, críticos, gostaram. Outros críticos também não gostaram. Mas a recepção dele, ele ficou com uma nota baixíssima, assim, nos quesitos classificatórios, porque o público não recebeu bem esse filme e isso foi passando, né? De pessoa para pessoa, o que eu acho que aumenta ou diminui ali a qualidade do filme dentro de classificação. Você acha que Mãe pode ser um clássico? Ou é um clássico pra você já? Olha, eu não sei. Como você disse, tem filmes que nascem com o potencial de ser clássicos, né? E talvez a importância do espectador nessa hora possa definir o que vem a ser um clássico ou não. Porque como que um filme pode vir chegar a ser um clássico se as pessoas para quem esse filme foi feito não teve um retorno, elas não se agradaram com esse filme, que eu acho que o clássico ele traz alguma coisa para o público, para a grande maioria do público, né? Os clássicos, nem sempre o que é clássico para um pode ser para outro também, se a gente for olhar, né, com a ótica individual, né, nem sempre um vai achar, de repente, que um clássico é para você, para mim, pode ser diferente. A gente pode ter o nosso próprio ranking, né, a nossa própria lista, né, independente. Mas assim, se a gente for falar de Oscar, né, temos aí clássicos conhecidos que ganharam o Oscar, né, como O Vento Levou, no Oscar de 1940, Casablanca, no Oscar de 1944, Noviça Rebelde, em 1966, O Poderoso Chefão, né, em 1973, ganhou também o Oscar. Então, dentre outros filmes que nós temos aí também, tem 2 filmes que encabeçam a lista de maiores vencedores do Oscar até o presente momento, que é o Titanic, né, que foi exibido em 1997, e Ben-Hur em 1959, que ganharam nada menos que 11 Oscars cada um. Esse prêmio, o Oscar, que é tão cobiçado aí pelos profissionais da indústria cinematográfica, é um fator que contribui para o filme se tornar um clássico? Olha, eu vejo 2 cabeças assim no Oscar, né? É igual você disse, é o ápice assim de todo cineasta, de todo diretor, atriz, ator, roteirista, enfim. É óbvio que eu acho que qualquer tipo de premiação ela atribui alguma coisa a mais para um filme. Só que por o Oscar ser o mais visado, né, o mais almejado ali, com certeza vai contribuir para um filme ser grandioso. Não sei se chega a contribuir para ele ser um clássico, né, Elton? Não sei o que você acha em relação a isso. Eu assino embaixo do que você disse. Assim, você citou alguns filmes clássicos que nós consideramos clássicos, o cinema considera clássico, que ganhou o Oscar. Mas tem tantos outros que, assim, tem gente que nem lembra. Então, eu acho que o Oscar é um prêmio, é uma premiação muito cobiçada, muito interessante. Um filme ganhar o Oscar é sinônimo de muito prestígio, mas não necessariamente celebra os clássicos, assim, até porque o Oscar é o cinema da indústria, né? É americano dando prêmio para americano, vamos dizer assim. Então, e tantos de filmes ao redor do mundo, sabe, que não são reconhecidos com o Oscar. Então, dizer que o Oscar, por exemplo,
coloca clássicos norte-americanos, eu também acho que não necessariamente. Muitos filmes passam batidos. O Oscar eu acho que é uma coisa muito momentânea. É aquele ano, aquela... eu acho que a questão social da coisa política também influencia muito no resultado da academia. Então, não necessariamente o Oscar premia clássicos, não define. Muitos filmes clássicos não foram nem sequer indicados ao Oscar. E se a gente imaginar essa coisa do Oscar, assim, a gente tem os filmes estrangeiros lá também, mas é a minoria, né? E se a gente parar para imaginar os clássicos de outras culturas, né, outras localidades do mundo, assim, o tanto de clássico que deve ter que a gente não conhece, porque o que a gente conhece são os norte-americanos, alguns brasileiros, né, porque a gente vive aqui no Brasil, mas o tanto de cultura que deve ter outros clássicos que talvez a gente não tenha acesso e não chega a esse tipo de premiação, ou talvez nunca chegue a nenhum tipo de premiação, mas ele tem algum outro prestígio ali. Muito bom saber que vocês compartilham dessa mesma ideia, né, que o Oscar não necessariamente, né, contribui, ou que um clássico não necessariamente precisa ter ganho um Oscar. Mas sem querer desmerecer o Oscar, tem a sua importância na indústria, né? Quem não teria um? Oscar. E será que o maringaense gosta de clássicos? A nossa equipe foi às ruas para saber os preferidos aqui em Maringá. Hoje nós vamos falar sobre os clássicos do cinema, um assunto que desperta muito interesse nas pessoas. Por esse motivo, a equipe do Maringá Cult veio até as ruas do centro da Grande Maringá para saber do pessoal quais são os clássicos que ainda estão em alta. Quer saber mais? Então vem comigo. Qual o seu clássico preferido? O Poderoso Chefão. Imagino que talvez seja a Persona do Bergman, porque traz toda aquela relação de vida e morte, que eu acho que falta um pouco dessa sensibilidade pra gente hoje nessas relações mais abstratas que a gente não consegue ver. Então você é fã desde criança, não é mesmo? Eu sempre acompanhei bastante essa área do cinema. Rei Leão. Por quê? Porque ele é um filme bonito, eu acho bonito as partes... a parte do Simba, eu acho o nome dele, né? Eu acho bonito porque ele cresce e vive feliz. Olha, o meu clássico preferido com certeza é o Crepúsculo dos Deuses, que até hoje é considerado um dos maiores filmes da história do cinema. Ele ainda é preto e branco, né? E eu gosto dele porque ele é uma crítica a Hollywood, né? A crítica de como Hollywood é capaz de fazer aparecer e desaparecer celebridades. E tem mais algum que você é fã? Olha, tem vários. Eu amo Titanic, amo E o Vento Levou, mas acho que Crepúsculo dos Deuses é o melhor de todos. Eu gosto muito do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Por quê? Ele caracteriza assim o futuro, né? Te leva a noção de pensar de que a vida pode ser, né? Você tem novos campos a serem explorados, a serem investigados, e isso aguça o nosso conhecimento, né? Então o senhor é fã já desde criança, né? Desde criança eu gosto muito desses filmes nessa rota, né? É muito legal, desperta interesse, desperta fazer com que você pense, né? Que pode ter coisas melhores do que aqui, pode ter desenvolvimento para o ser humano. Pelo jeito os nossos velhos clássicos ainda estão no gosto do povo e tem tudo para continuar sendo um dos estilos preferidos das pessoas. Agora é com você, Maurílio. Vimos aí que o maringaense gosta de cinema e entende dos clássicos. E para vocês, Elton, Beatriz, qual é o preferido ou melhor clássico e por quê? Bom, a gente estava comentando aqui, né? Eu gosto muito dos filmes do Tarantino e para mim, vou puxar no gosto pessoal e depois eu vou... Porque se a gente for falar assim, qual é o melhor clássico, eu acho uma coisa meio injusta, né? A gente definir um melhor, assim... Claro que os que foram falados, né, o Poderoso Chefão, Casablanca, etc., eles estão assim num grande consenso como os grandes clássicos. Mas eu gosto muito dos filmes do Tarantino, o Pulp Fiction para mim é um... Estou estampando. Para mim, eu considero como um clássico pela forma como ele conduz toda a trama e aquela coisa que eu falei de lidar bem com a produção, saber manejar todos os passos da produção de uma maneira excelente, né, na minha concepção. Laranja Mecânica, que também foi falado, eu gosto demais pelo quesito atemporal, você poder, né, comparar com as coisas que foram colocadas ali na época que o filme foi escrito até hoje, assim. Acho que são os dois que eu mais me assemelho. Assim. Bacana.
Eu acho muito difícil também responder essa pergunta, porque são tantos filmes, tantas obras que merecem destaque. Gostei muito da reportagem, o pessoal falando de Persona, do Bergman, que é legal. fantástico. Tem o 2001 também, do Stanley Kubrick, que é o mesmo diretor de Laranja Mecânica. Falaram de Crepúsculo dos Deuses também, que é um baita filme. É difícil falar. Esses três, pra mim, é uma trinca que eu acho sensacional, assim. São 3 filmes que eu também considero clássicos e tá entre ali os preferidos. E se a gente for ver, existem também uma variedade de filmes que foram lançados após o ano 2000, né, pra cá. No início a gente falou, né, dos clássicos lá de 1920, enfim, todos antes desse ano 2000. Mas o impacto que esses filmes causaram, podemos considerar eles como clássicos modernos, né? Como Johnny Darko em 2001, Cidade de Deus em 2002, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças em 2004, Ali em 2008, Bastardos Inglórios 2009, A Origem em 2010. São exemplos de alguns filmes, né, dessa era moderna, né, do cinema. Vocês acham que há essa necessidade de categorizar os filmes clássicos pelo período antigo, moderno, pós-moderno, etc., ou um clássico é clássico independente da sua época? Eu acho que é atemporal, igual a gente tinha comentado no começo do programa. Eu acho que o tempo, o ano de lançamento do filme não determina se ele é clássico, não. Mas também não há essa necessidade de separar por categoria. Não, eu acho que não. Elton, eu acredito que não. Porque, mas essa coisa também de falar que o filme é clássico e tal, a gente entra um pouco no campo também da subjetividade, né? Assim, é clássico para quem, né? Para mim, é o geral que acha isso, é a classe de cinema que considerou esse filme como um clássico. Alguns filmes que você citou, eu particularmente não consideraria clássicos, outros sim. E a maioria deles, eles são referentes, a gente percebe que eles têm influências de outros clássicos, sabe? De outros filmes e tudo mais. A Origem, por exemplo, do Nolan, tem uma referência clara aos filmes mais oníricos, de sonhos do David Lynch, por exemplo. Tem um filme chamado Páprica, que é uma animação japonesa, que também tem totalmente... Porque daí não é citado A Origem, não Páprica, sabe? Porque ele é mais conhecido. Então, assim, tem... Essa coisa de definir se o filme é clássico ou não, eu acho que acaba caindo, às vezes, no campo da subjetividade, né? E é difícil você chegar e falar, pá, esse filme é clássico. Mas, e aí? É clássico pra quem? É só pra você? Parabéns pra você, sabe? O que você acha? Eu concordo. Não, mas acho que só pra... Você falou uma coisa que me chamou a atenção, né? A questão de Cidade de Deus. E a gente tem muito cinema nacional clássico também, né? Eu acho que é importante relembrar isso, Central do Brasil, ali os filmes do cinema novo, da retomada, né? Dessa nova era do cinema que está vindo agora, que foram lançados vários filmes, não sei se eles chegam a ser clássicos, mas talvez porque a gente não dá uma oportunidade, né, dele se concretizar como um clássico, Aquários, etc. Eu achei muito bacana trazer filmes brasileiros, né, pra dentro do... Sem falar que o cinema nacional às vezes não tem muita memória, né, infelizmente, assim, alguns grandes filmes dos anos 60, 70, você falou do cinema novo e tal, às vezes o pessoal não conhece, mas não conhece porque também a questão do cinema brasileiro não é muito difundida. A gente não consome, a gente não assiste, reproduz. não passa pra frente, exatamente, e fica esquecido. Tem muitos clássicos, eu acho que estão perdidos no tempo, que, tipo, ficaram lá, né, escondidos, no limbo. Então, a melhor definição para um filme clássico seriam obras que serão eternas, mesmo com o passar dos anos. E nós vamos por um rápido intervalo com um trechinho de um dos clássicos mais famosos do cinema, Dançando na Chuva. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. Maringá Cult. A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensinos de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027 1100.
Maringá Cult. Você conferiu um trecho do filme Superman, clássico de 1978, com o ator Christopher Reeve, que teve seu primeiro remake em 2006, Superman, O Retorno, com o ator Brandon Routh. No bloco anterior falamos sobre os grandes clássicos. O clássico, quando é bom, merece um remake. Pelo menos deveria ser assim, concordam? Olha, depende. Acho bastante... Perigoso, porque o que tá bom, eu acho que não mexe muito, sabe? Mas quando o clássico... Aí é que tá, quando o clássico não é bom, aí eu acho legal fazer um remake, que daí dá pra melhorar, sabe? Essa é a minha opinião. Assim, eu considero que alguns clássicos, citando alguns que já foram falados, né? Laranja Mecânica, Poderoso Chefão, ET, né? Por exemplo, o Clube dos Cinco, que apesar de ser uma trama super simples, né, se transformou num clássico. Alguns clássicos, eles são clássicos por serem excelentes, né? Então, se é excelente, a gente tem que pensar o porquê de fazer um remake, né? Remake é pra você refazer, e as pessoas, elas têm, às vezes, uma visão meio deturpada, assim, do remake, né? O que é? Fazer de novo, trabalhar como se fosse uma adaptação, pegar alguns pontos essenciais, trazer uma coisa nova, uma informação que faltava no outro. Então é bem relativo mesmo, na minha opinião também. Às vezes eu acho que não mexe com quem tá quieto, sabe? Tipo, tá lá, obra, filmaço, um clássico lindo. Por exemplo, o próprio Superman que a gente viu. O anterior é muito melhor do que o remake que fizeram. É a minha opinião. Eu concordo, eu acho um clássico, Superman 78, com o Christopher Reeve. Mas aí fizeram esse remake, gente. Pra quê, tá ligado? Tipo, não adicionou nada à história. Até eu acho os efeitos visuais do anterior, do antigo melhor, assim, mais bem utilizado do que esse. Claro que a gente tem mais tecnologia, mas eu achei que enfim, a história eu acho muito melhor e tudo mais. Eu acho que remakes são bem-vindos quando o filme talvez ele tinha potencial, mas ele não atingiu ali. Daí é legal, tipo, um diretor, uma equipe mais talentosa, talvez, mais preparada, pegar uma história e fazer o remake. Um caso que na minha opinião, ficou muito bom é 11 Homens e um Segredo, que tem o George Clooney, Brad Pitt no elenco. Eu acho esse filme muito bom. Nos anos 60 ou 70, tem uma versão original desse filme que ficou ok, só ficou legal, podia ser melhor. Eu acho que daí fizeram esse 11 Homens e um Segredo, pegaram um diretor que tinha ganhado o Oscar, pegou um elenco de peso, e aí sim, um remake que eu acho que vale muito a pena. Temos uma participação e opinião sobre os remakes. A repórter Jade Fonseca traz pra gente. Seja na televisão ou nas telas do cinema, a nova versão do filme ou programa favorito é sempre bem-vindo. Mas será que os últimos remakers agradaram? O seu José, do Café do Zé, fala sobre o assunto. Olha, houve vários filmes com as histórias remakers e rebooks, né? Uma gama de filmes que foram colocados na telona, né? E eu particularmente, assim, gostei de alguns e não gostei de outros, na minha particularidade. Eu sou fissurado em filmes de super-heróis e também eu sou da época do Schwarzenegger, né? Então houve filmes com remakers e eu particularmente tenho algumas críticas a fazer. E qual remaker você assistiu? Olha, eu assisti o Vingador do Futuro, por exemplo. O Vingador do Futuro na verdade, ele que se confunde remake e reboot, porque foi colocado a história, certo? Mas perdeu aquela vida, aquela fantasia que Schwarzenegger trouxe para nós na nossa época. E ficou uma coisa muito de efeito especial. Então foge um pouco da história e da realidade que foi passado para a gente antes. E também eu queria comentar sobre o Quarteto Fantástico, né? Uma história em quadrinhos da Marvel. Foi feito o primeiro filme com aquela graça, com aquela história de gibi, ao qual eu tinha essa informação, porque na minha época eu não tinha internet. Então a gente viajava nos gibis, né? E nós assistimos o filme Quarteto Fantástico. Quando foi feito o remake, colocaram aquela turma teen, que também perdeu um pouco, vagou um pouco da história, né? Agora, o que me agradou bastante foi o Superman. O Superman, nós assistimos o Superman 1, 2, 3, 4.
E aí depois veio o Homem de Aço. Essa aí sim, essa aí ele se baseou na história do Gibi, no clássico Superman e ficou maravilhoso. Obrigado, Zé, pela participação. Ouvimos aí que as adaptações de super-heróis estão ganhando campo no cinema, né? Vocês concordam com isso? Gostam de filmes de super-herói também? O que vocês acham desses remakes? Olha, eu não sou muito fã, assim, dos universos, né? Marvel, DC, eu não conheço muito, assim, não acompanho muitas histórias, não sei como que você é em relação... Eu gosto. Você gosta? Ótimo. Eu gosto muito dos filmes de super-herói. E eu concordo com o seu Zé, eu acho que o Vingador do Futuro também é outro filme que não precisava ter uma refilmagem, sabe? Sim. O do Schwarzenegger, ó, vidas melhor. O entrevistado citou na entrevista que o Schwarzenegger, né, assim, Stallone, entre outros atores, né, vocês acham, tem uma opinião favorável em manter atores em remakes ou não? Curioso. Eu acho curioso. Por exemplo, fizeram, não chega a ser um remake, mas você citou o Stallone, ele fez agora o Creed, que é o filho de um dos primeiros rivais dele no ringue. E o Stallone, ele retornou no papel do Rocky, né? Nossa, eu não contextualizei. O filme Rocky, do Stallone, que é considerado um clássico, foi até citado em um dos VTs, ele tinha um dos rivais dele que era o Creed. E daí teve esse filme há 2 anos, foi lançado, com o Rocky já sexagenário, quase 70 anos de idade. O Stallone voltou e fez o Rocky. Eu acho muito legal capturar novamente onde estão esses personagens. Daí você pega, por exemplo, um personagem clássico do cinema. O que aconteceu com ele, né? Esse tempo todo, por exemplo. Tipo, acho bem interessante. Mas você perguntou se colocar atores nos remakes. Eu acho legal. Eu acho por uma coisa da nostalgia, né? Por exemplo, alguém que assistiu o filme já faz algum tempo, mas depois vai ver o remake. Eu acho legal essa sensação, né? Pode resultar algo bem bacana. Eu acredito, assim, que o remake, igual a gente estava comentando antes da reportagem, que o que é um remake, né? Você pegar e fazer tudo de novo, idêntico, e nem a gente tem o Psicose, de 98, né? Que tentou refazer ali a história do Hitchcock, e eles simplesmente pegaram todos os quadros e tentaram refazer, né? Não que eles refizeram, não deu muito certo. Não deu nada certo. Não deu muito certo, mas isso é um remake, é você refazer. Então, assim, eu acredito que um remake bem feito, ele vai trazer uma visão do diretor novo, ele vai trazer uma história que acrescente ou tire algo, porque senão não teria o motivo de se refazer um remake de um clássico, né? E eu acho que a continuidade de um filme, sim, é necessário manter os mesmos atores, né? É difícil você colocar um ator diferente do que foi um outro filme. Agora, o remake, eu acho legal trazer essa visão nova, essa visão autônoma, autêntica, sabe? Mas também entra na questão da nostalgia e do apego, né? Porque os espectadores, você constrói um universo para alguém, você não pode chegar simplesmente destruir tudo esse universo e entregar uma coisa que não tem a ver com o que aquela pessoa já estava acostumada. Tem que ter de uma ponta, né? Uma participação pequena ali e tal. Eu acho legal, mas com continuação eu acho também inevitável. Só comentando aqui uma franquia assim, não, um filme que eu acho bacana. Eu gosto muito do cinema de terror e foi lançado ano passado o It, né? Eu acho que algumas pessoas reclamaram muito do filme porque é muito diferente do original. Porém, eu achei muito legal porque ele traz muita coisa que eu não consegui ver no original. E foi dividido em 2 partes, uma nova maneira de contar a narrativa, me apresentou mais, me aprofundou mais os personagens. E eu acho isso legal. E foi trabalhado atores diferentes, né? O Pennywise e todo mundo foram atores diferentes, no caso. Muito bem, bacana. Temos mais uma participação. Repórter Samuel Garcia. O remake costuma manter seus personagens, os eventos e até mesmo a história. Já no reboot é tudo novo, novos atores e uma história completamente diferente. O que o público prefere? Então, sobre o filme remake, eu gostei bastante do Batman, certo? Foi um dos filmes eu achei que desde quando eu era pequenininho, meu pai vinha assistindo, certo? Então, eu gostei praticamente de filmes de super-heróis nisso. Aí também achei o novo Caça-Fantasmas, que eu achei que, na verdade, não mudou muito a história porque mudou os personagens.
certo? E daí também foi muito bacana, com personagens novos, mas perdeu um pouco daquela história de ser os caça-fantasmas, foi as caças-fantasmas, no caso as mulheres, né? E se um filme que você gosta muito fosse refeito, como você gostaria que fosse? Com os mesmos personagens, com a mesma história ou que mudasse algo? Bem, eu gostaria que pelo menos fosse com a mesma história. Pode ser com personagens diferentes, certo? Com personagens novos, mas com a mesma história, que eu acho que seria mais bacana se mantesse a mesma história. Obrigado, Gustavo. E o que vocês me dizem? Remake ou reboot? Qual é a preferência? Vocês acham é melhor manter os personagens e a história ou começar do zero? O reboot seria o filme anterior, né? Certo. É você reiniciar uma história do zero, sem manter muito. E tem também um spin-off, né? Que é tipo um filme que parte daquele filme. Tem vários termos, né? Eu me perco um pouco nos termos. Mas, desde que o filme seja bom, por que não? Eu acho o reboot bem-vindo, uma refilmagem bem-vinda, contanto que, eu gostei muito da sua fala, de acrescentar uma visão nova a um filme. Eu tenho um para citar que é aquele do David Fincher, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. É um filme sueco, adaptado de um livro muito famoso, a versão sueca. Achei legal, mas o do David Fincher eu achei sensacional. Por quê? Porque tem um diretor ali por trás que... Com uma outra mente, com outro estilo. Com outro estilo, ele adiciona muita carga, muito conteúdo àquela história. Então, entre remake e reboot, eu acho que, né, dependendo se for um bom filme, por que não? O cinema é uma arte, né? Como a gente falou, o cinema é a sétima arte e a arte tá aí pra gente experimentar, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes é bem recebido ou não. Mas trazendo coisas pros espectadores sempre, eu acho que é o que mais conta, né? Independente do que for feito. Muito bom. Vocês gostam de assistir remakes? Qual que é o melhor remake, de repente o pior remake que vocês já assistiram? Olha, a Beatriz citou o remake de Psicose. Tá aí um filme que eu não vejo razão de existir, porque igual... É muito ruim. É muito ruim, e eles tentaram fazer quadro a quadro o filme. Por que vai fazer isso, sabe? Tem lá o clássico, vai assistir o clássico. Dá a impressão que o diretor quis provar que ele sabia fazer algo, né? Tentando copiar o filme do Hitchcock. Pois é, e tem tantos outros. Agora, um remake que eu acho muito bom é um faroeste dos anos 60 chamado Bravura Indômita. Só que daí, muito bom. Fizeram uma versão nova com os irmãos Coen, que é uma dupla de irmãos diretores muito bons. Eles foram até indicados ao Oscar por esse filme, mereciam ganhar, inclusive. Esse filme é de 2011, se eu não me engano. 2011, 2012, né? É um remake fantástico, assim, deu outra cara pro filme. Então, como recomendação, fica Bravura Indômita. É um baita filme. Muito bem. Recomendaria esse também. Na hora que você começou a falar de faroeste, me veio na cabeça. Um remake que eu não gosto é o de Carrie é Estranho. Também não gosto, porque eu acho ele um clássico, né, do suspense, do horror. E o filme novo que foi lançado, acho que em 2013, nossa, ele acabou com o horror do filme, né? O Stephen King, né? O gênio da escrita do horror. E esse filme trouxe uma carga muito teen, muito adolescente, tirou aquele medo, aquela coisa, e os personagens também não trouxeram a carga dramática necessária. E pra mim é o que eu também, junto com o Psicose, pelo menos considero, assim. Legal, bacana. Concordo. Bom, gostaria de agradecer Elton Teles por estar aqui conosco, por esse debate muito saudável, gostei bastante. Vejo que vocês compartilham de bastante ideias, né? Tem bastante ideias em comuns, como também tem opiniões diferentes, individuais, né? Como a gente falou. Acho que cada pessoa deve ter assim, a sua própria opinião sobre um filme, sobre o ambiente de cinema e tudo mais, mas é importante ouvir pessoas da área, né? Assim como a Beatriz, que faz parte de uma produtora, tem uma vasta experiência, estudos em cima do cinema, e o Elton, que também é comentarista, crítico, né? E apresenta lá o programa junto com a galera lá na CBN Maringá, né? Elton, obrigado. Eu que agradeço o convite, eu gostei muito de participar aqui, ter esse debate sobre cinema, que cinema eu acho bom comentar onde estiver. E aqui no programa eu gostei muito. Obrigado, Maurílio, pelo convite. Obrigado, Beatriz. Obrigado aos telespectadores. E é isso. Muito obrigada pelo convite também.
A gente gosta muito, né, de ter um espaço para falar de uma arte tão legal que é o cinema. E obrigada para quem assistiu. Se você discorda ou concorda com a gente, é sempre bom estar discutindo sobre isso, quando a gente tem oportunidade. E para o pessoal que quiser acompanhar você lá nas redes sociais, a produtora, como é que faz? Gente, vocês podem entrar lá no Facebook, YouTube, é Queen Filmes, como se fosse rainha, mas é com I e 2 N's. Muito bem. Elton, o pessoal te encontrar nas redes sociais, como faz para acompanhar o seu trabalho? No Face tá com Elton Teles, Teles 2 L's. Okay. É fácil me encontrar. Beleza, pessoal? Obrigado pela participação. Esse foi mais um Maringá Cult. Na edição de hoje, nós falamos de remake e clássicos. E a gente não poderia terminar nosso programa de maneira diferente, encerrando com um clássico, Footloose, do ano de 1984, que teve uma nova versão em 2011. Um abraço e até a próxima! My car, 8 hours for what? Oh, tell me what I got. I get this feeling, time's just holding me down. Maringá Cult.